não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. O canal, tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem, juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoios e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu! A dialética aparece em primeiro lugar como uma concepção do mundo, com Heráclito, né? A concepção da luta dos contrários, articulado por um fator sutil e inalcançável, que seria o logos. Depois nós vemos aparecer em Platão como uma espécie de técnica ascética, a técnica pela qual, vamos dizer, o mundo das impressões sensíveis é transcendido até se chegar à compreensão de alguns mistérios fundamentais da existência. E aparece em seguida em Aristóteles já como uma parte da técnica lógica. Porém, se nós perguntarmos como foi possível isso aparecer, e nós temos sobretudo que perguntar, será que ao aparecer primeiro como uma concepção do mundo, não houve aí um equívoco? Porque à medida que o tempo passa, de Heráclito até Aristóteles, a dialética vai deixando cada vez mais de ser uma concepção do mundo, que ela só voltará a ser com Hegel muito tempo depois, e se transformando numa parte da técnica lógica. Quer dizer, a dialética se refere às coisas, se refere ao mundo do ser, ou se refere apenas ao mundo do pensamento? Essa é uma das grandes perguntas. Quando for no século XIX, então Friedrich Engels acredita na existência, seguindo Hegel e levando muito a sério, infundindo na dialética um sentido materialista, acredita mesmo numa dialética da natureza. Hoje o livro A Dialética da Natureza nos parece totalmente pueril, porque aquele negócio, a semente é a tese, a terra é a antítese, a planta é a síntese, e assim por diante. Isso é apenas figura de linguagem absolutamente pueris, né? Então a dialética da natureza não deu muito certo. Mas nós vemos que, decorridos aí, 23, 24 séculos, a dialética, então, volta a ser uma concepção do real, uma concepção do ser, de modo que esse conflito dos contrários não estaria só na mente humana, mas estaria na própria estrutura da realidade. Como surge isso? E qual é a solução deste enigma, né? Existe uma dialética do ser, ou a dialética está só no nosso pensamento? É claro que a decisão dessa questão tem consequências absolutamente portentosas para o restante da filosofia que nós vamos desenvolver, né? Mas, pela investigação que eu fiz, eu comecei pensando assim, seria possível para o ser humano pensar de uma maneira não dialética, né? Independentemente, vamos fazer abstração momentaneamente da estrutura do ser, quer dizer, nós não sabemos se o raio do ser tem uma dialética interna ou não. Se o mundo é composto da luta de contrários, é composto de uma coisa completamente diferente. Vamos nos ater agora a nós mesmos e pensar e perguntar, nós poderíamos pensar de uma maneira não dialética, pensar de uma maneira estritamente linear? E, bom, a mim me parece óbvio que nós não podemos fazê-lo, porque a contradição se introduz no nosso conhecimento já desde a percepção sensível. A primeira observação a fazer, no caso, é o seguinte, é que nós não conseguimos prestar atenção em nada por mais de alguns segundos. A nossa atenção voa para outra coisa. Então, por aí, você vê que já se introduz alguma contradição, alguma dúvida, alguma perplexidade desde o início. Em segundo lugar, nós temos dois olhos e não um, tá certo? E essa visão binocular, ela não é perfeitamente encaixada. Sempre existe uma diferença entre um olho e outro. Em alguns casos a diferença é extrema. Eu, no caso, tenho miopia num olho e hipermetropia no outro. Quer dizer, um vê pequeno, outro vê grande, um enxerga longe, outro enxerga perto. Tá certo? E para mim eu tenho até um negócio mais esquisito que eu tenho, onde o analfabetismo à distância. Eu
enxergo muito bem a distância, mas eu não reconheço letras. Eu só reconheço letra quando chega assim, ó, uns 10 metros, daí eu consigo ler. Tá certo? Eu nunca vi isso aí. Esse é um problema que está no meu cérebro, não sei o que aconteceu. Se eu olhar com o olho direito, eu entendo as letras. Com o olho esquerdo, que enxerga longe, não entendo. Então, deve ter outras pessoas que têm o mesmo problema, mas alguma diferença entre os dois olhos sempre existe. E, além deles serem diferentes, eles não se encaixam perfeitamente. Você vê, quando você puxa esse dedo aqui, parece que é 2, daí aqui ele virou 1. Não é isso? Então, este encaixe é sempre um problema. Nós vemos tudo duplo, e não é no olho que a coisa encaixa, é no cérebro. Não é isso? Em terceiro lugar, nós temos o famoso problema, que já chamou a atenção dos filósofos desde o início, que é o problema da mudança e da permanência. Quando Heráclito diz que tudo flui, nunca nos banhamos 2 vezes no mesmo rio. Não é isso? Então, a primeira vez que eu li esta frase, nunca nos banhamos 2 vezes no mesmo rio, daí eu me perguntei, mas será que esta frase tem 2 vezes o mesmo sentido? Não é isso? Me parece mais difícil ainda, né? O rio pelo menos fica no lugar. Agora a frase eu tenho que repensá-la, então eu posso pensar cada vez com uma intenção completamente diferente, né? Então, este problema da mutabilidade chamou a atenção dos filósofos desde o início, e a mutabilidade aparece como um problema, porque se as coisas mudam, nós não sabemos o que elas são, nós não sabemos como nos orientar perante elas, né? Então, buscar por baixo da mudança uma permanência foi uma preocupação que durou séculos na filosofia grega. Porém, a coisa é um pouco pior do que eles perceberam na época, porque as relações entre mudança e permanência também não são permanentes. Quer dizer, não é que existe sempre um mundo aqui de mudança e por cima dele um negócio permanente e estável. Não é assim, porque a nossa percepção da mudança e da permanência, ela também tem uma contradição. É o seguinte, em alguns casos, a mudança é o aspecto visível, aquele primeiro que você repara. E a permanência é uma coisa que você constrói na sua mente. Por exemplo, o ciclo lunar. A Lua aparece com 4 aparências diferentes, das quais uma não é uma aparência, é uma desaparição. Ela aparece na lua cheia, no quarto crescente, no quarto minguante, e depois, lua nova, não tem lua nenhuma. Como é que você vai saber que essas 4 coisas são a mesma? Você precisa observar isso durante um longo tempo, e daí, mentalmente, você constrói a ideia do ciclo. Quer dizer, elas formam um ciclo. Então, neste caso, o que é visível é a mudança. E o invisível, o que só é concebível por abstração, é a permanência. Mas em outros casos é o contrário. Por exemplo, você vê uma árvore, você sabe que aquela árvore vai crescer e um dia ela vai cair. Mas ela não está fazendo isso agora. Então você está vendo a permanência da árvore e a mudança que você concebe mentalmente. Então, você vê que tudo isso já impõe ao ser humano uma dificuldade que nós podemos dizer não está nem totalmente no ser, nem totalmente na cabeça dele. Está nas duas coisas ao mesmo tempo e de maneiras diferentes. Tá certo? Portanto, nós podemos dizer, o ser humano, desde que ele aparece na Terra, ele é obrigado a pensar dialeticamente, mesmo porque ele não sabe que está fazendo isso. Eu imagino que o homem de Neandertal não tem a menor ideia do que fosse dialética, mas ele já tinha 2 olhos, ele já viu o ciclo lunar, ele já via a árvore com um tamanho determinado, que no outro ano ia ter um tamanho diferente. Ele sabia que os bichos cresciam. Você vê aí o cachorrinho pequenininho, você sabe que ele vai crescer. Tá certo? Então, o que você está vendo? Você está vendo a forma estática do cachorrinho atual. E a mudança que vai fazer com que ele se torne um cachorro grande só existe mentalmente. Então, não é verdade aquela primeira impressão dos filósofos gregos que todo o mundo dos sentidos é feito de mudança e só o mundo superior, o mundo da razão, é constituído de permanência. No mundo dos sentidos existe mudança e permanência, e talvez no mundo, vamos dizer, dos arquétipos também exista permanência e mudança. Por exemplo, quando você vê essas descrições de pessoas que estiveram clinicamente mortas e foram para o céu e ficaram lá um tempinho, alguma coisa aconteceu ali. E se aconteceu, houve um transcurso de tempo. Então, existe um transcurso de tempo dentro da eternidade? Nós somos obrigados a reconhecer que sim. Existe a mudança na eternidade? Claro, o menino, por exemplo, aquele Colton Burpo, menino de 4 anos que não tinha instrução religiosa nenhuma e voltou lá falando de Jesus, do Espírito Santo, da Virgem Maria, etc, etc, tudo.
Ele voltou sabendo tudo. E que diz que encontrou o avô, que ele nunca tinha visto, e ele descreve o avô exatamente como o avô era, ele reconhece, mostra várias fotos de velho para ele, ele diz, é esse aqui. E era mesmo. Né? E da irmãzinha que tinha morrido no nascimento, e que ele nunca tinha visto, que ele não sabia que ela existia. Então, bom, eu estava lá e daí apareceu a minha irmãzinha. Digo, apareceu a irmãzinha, ela veio de algum lugar. Então ela não estava ali desde o começo. Então ela veio. Então houve um processo temporal. Não é isso? Então isso quer dizer que nós não podemos de maneira alguma conceber, vamos dizer, o mundo físico como permanente mudança, né? E o mundo espiritual como uma coisa estática, parada e imutável. Não, realmente não é assim. Não é isso? Então, isso quer dizer que você conceber a eternidade como uma coisa parada, né, como faz, por exemplo, o Fritjof Capra, no livro A Eternidade e a Ordem Implícita, ou Implicada, como eles traduziram em português, todo o começo daquele livro é uma sucessão de erros lógicos absolutamente monstruosos, porque ele diz que as nossas palavras expressam apenas essências estáticas, mesmo quando são coisas que mudam, né? Então, por exemplo, uma vaca, uma vaca não é uma vaca, a vaca é um vacando, ela está sendo uma vaca, né? Não existe o ser, existe o sendo. Né? Então, é claro que isso é um erro, porque o próprio conceito de vaca já implica que ela é um ser vivo e que, portanto, ela muda. Não é, se você pensar, a essência estática de vaca não é uma vaca estática. Né? A essência é apenas, vamos dizer, uma fórmula intelectual mediante a qual você expressa o quê? A essência da vaca. O que é esta essência? Não é uma figura parada. É a fórmula da vaca, tá certo? Que contém nela todas as mudanças possíveis que a vaca sofrerá. Por exemplo, a vaca vai dar pequenininha, vai crescer. Quando ela crescer, ela vai dar leite. Bom, ela pode dar muito leite, pouco leite. O leite pode ser melhor, pior, etc, etc, etc. Ela pode vir a ser fecundada por um touro. Se você não tem touro, ela não vai ter bezerrinho de jeito nenhum. Né? A não ser que você mesmo a fecunde. Eu não recomendo que faça isso. Né? O Lula deu um outro jeito nisso para a criação de cabritas, mas não é recomendável. Então, no conceito de vaca está embutido todas as transformações possíveis e excluídas as transformações impossíveis. Por exemplo, a vaca pode dar leite, ela pode vir a dar leite no futuro. Isso está no conceito de vaca. E é seguro, a vaca não vai aprender grego, nem português, nem alemão, nem coisa nenhuma. Isso está excluído. Então, as mudanças possíveis, a diferença entre as mudanças possíveis e as impossíveis é o que está dado na definição. Portanto, a definição não cabe nem na categoria do estático, nem no dinâmico. Estático e dinâmico só existe quando você considera o fator tempo. Ora, se a essência é aquilo que abrange todos os tempos, então, evidentemente, ela em si mesma não é nem estática nem dinâmica. Ela é, por assim dizer, a fórmula estática de todos os dinamismos possíveis. Mas a palavra estático não se aplica aí no caso. Tá certo? E assim, o livro inteiro está cheio desses erros que se incorporaram na mentalidade popular de tal modo que tem pessoas que só acreditam na realidade da dinâmica, só das mudanças. Né? Eu digo, bom, mas o que é mudança? O conceito de mudança é sempre o mesmo? Ou a própria mudança muda e não é mais o que ela era, como tem no Soneto Camões, soneto maravilhoso, né? Muda-se o ser, mudam-se as vontades, todo ser é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Chega no fim e diz, bom, e no fim o negócio já não muda como costumava mudar. Então, se você diz que tudo é mudança, o que você está dizendo? Quando você diz isso, devo atribuir a você 2 vezes a mesma intenção? Ou você cada vez quis dizer uma coisa diferente? Então você entra, claro, você está entrando no total nonsense. O fato é o seguinte, é que o jogo de mudança e permanência não é, por sua vez, um jogo permanente. Ele também muda. Não é isso? Algumas coisas são estáticas, são mutáveis em aparência e estáticas no fundo, e outras são o contrário. Parecem ser estáticas, mas são mutáveis. Então, bom, não adianta então eu dizer que a minha mente é mutável o tempo todo, tá certo? Porque se a minha mente fosse sempre mutável e uniformemente mutável, ela não poderia perceber isso que eu acabei de dizer para você, que há algumas coisas que não mudam.
Tá certo? Então, mais ainda, quando eu vou dormir e acordo no mesmo lugar, como geralmente acontece, a não ser que você dormiu bêbado, alguém te carregou para casa, isso já me aconteceu, se desculpe, mas aconteceu. Mas, eu estava num lugar, de repente acordei em outro, e eu só pensava numa coisa, macarrão, macarrão. E saí correndo que nem um desgraçado para comer um macarrão no restaurante da esquina. Isso pode acontecer, mas em geral você acorda no mesmo lugar. E sempre o mesmo. No seu quarto, você acorda ali de novo. Então você está, vamos dizer, a mutabilidade da sua mente é compensada por uma permanência do ambiente externo. Não é isso? Mas esse ambiente externo é o ambiente do quê? Da natureza, do mundo físico. Então isso quer dizer que, com relação à mutabilidade da nossa mente, o mundo físico, no qual os gregos só viam mudança, ele é o fator de permanência. A minha mente está continuamente mudando, mas felizmente eu acordo no mesmo lugar onde dormi. Então eu sei que o mundo continua. E daí a famosa regra do Auguste Comte, que está muito certa, de régler le dedans par le dehors, regrar o interior pelo exterior. Por quê? O exterior tem alguma permanência, tem uma estrutura, e você pode confiar nele. Não é isso? Você sabe que você pode andar sobre o chão, não é isso? O chão não vai derreter, não é isso? E que não adianta você querer andar sobre as águas, tá certo? Então, o mundo exterior, o mundo físico, no qual os gregos só viam mudança, ele é também um fator de permanência. Então, isso quer dizer que nós vivemos permanentemente num jogo entre permanência e mudança. Então eu não posso dizer que o mundo externo é sempre a luta dos contrários, porque os contrários também mudam de lugar. Eles não são permanentemente inimigos, eles não estão sempre em luta. Não é isso? Então, é evidente que quando Aristóteles começa a elaborar a ciência da dialética, ele o faz a partir do conflito entre discursos. Esses discursos são feitos por várias pessoas. Porém, eu digo, seria possível haver uma diferença entre vários discursos feitos por várias pessoas se não houvesse algum aspecto conflitivo dentro da própria mente de cada um? Ou seja, quando, sei lá, Heráclito diz isso, Parmênides diz aquilo, o outro diz uma terceira coisa, etc, etc. Então nós temos a coleção das opiniões dos sábios e elas estão aparentemente em conflito. Eu digo, mas será que cada um desses pensou a sua concepção de maneira linear e sem nenhuma contradição ou conflito? É claro que não. Porque cada um sabia mais ou menos o que os outros tinham pensado. E diz, fulano diz que é assim, mas eu digo que não é assim e que é assado. Então, o elemento de conflito, o elemento de contradição, está sempre presente. Não só no confronto das suas ideias com as ideias dos outros, mas com as suas próprias ideias. Ao você fazer uma pergunta, você admite duas respostas contraditórias. Pode ser assim ou pode ser assado. E se não fosse assim, você conseguiria pensar? Não, você só ia pensar em linha reta. E você não poderia fazer hipótese. Se você não pode fazer hipótese, você não pode fazer pergunta. Se não pode fazer pergunta, não tem resposta. Então você vê, este elemento conflitivo, tá certo? Repleto de contradições, ele é inerente, por assim dizer. Você não pode dizer inerente só à minha mente ou inerente ao mundo exterior. Ele é inerente à nossa existência. Né? A nossa existência neste mundo. E porque este mundo também tem o seu lado de mudança e o seu lado de permanência. Tá certo? Então, isso quer dizer que em tudo o que nós percebemos ou pensarmos, haverá sempre esses dois lados, e eles não estão separados estaticamente, como imagina ingenuamente o Fritjof Capra e outros bobocas como ele. Tá certo? Essas coisas elas se misturam. Tá certo? De modo que eu vejo que, bom, há no universo algum elemento de contradição. No próprio universo. Por quê? Porque as coisas mudam, elas não ficam como eram. Tá certo? E quando ela então, felizmente, nem todos os ursos chegam a isso, mas o urso, pelo que eu estudei, ele nunca para de crescer. Até morrer ele está crescendo. Ele fica um monstro, de 3,5 metros.
Então, isso quer dizer que a lógica da preservação da espécie não é tão lógica assim. Ela também tem a sua contradição. Ela tem a autodestruição de algum modo, tá certo? E mesmo, você vê, nós estamos acostumados, vamos dizer, uma distinção muito clara de macho e fêmea, que hoje o pessoal está apagando. Mas se você vai estudar as hienas, você vai ver, esta distinção não foi informada às hienas, elas não sabem que isso existe, porque a hiena fêmea também tem uma espécie de membro viril. Não pode procriar, evidentemente, mas pode penetrar. Tá certo? Então, o macho, se ele não prestar atenção, né, ele sofrerá o impacto, né, da fêmea que vai montar nele e usá-lo como fêmea. Então, as hienas, quando elas nascem, elas são pequenininhas, já começam a fazer suruba no bercinho. É um negócio horroroso, quer dizer, o mundo de hoje está sendo, é o mundo das hienas, né? Já querem que as crianças comecem a fazer isso desde pequenininha. Eu me lembro que nos anos 80, eu era testemunha contra um negócio de uma seita estelionatário e um dia o promotor me levou para falar com outro cara. Ele disse, não, tem um cara que estudou esse negócio, vamos falar com ele para ver se ele nos esclarece. Esse era um engenheiro indiano que morava no Brasil. E ele estudava esse negócio de seita fazia muito tempo. E ele tinha um imenso documentário sobre a seita Meninos de Deus, Love Family. Né? Que eram os garotos que ficavam na rua, os garotos meninos, que falando, eu te amo. Às vezes sumiam com o sujeito, né? E teve um cara que era presidente da Ford Internacional, ele foi levado por um grupo de garotas de 12, 13 anos para lugar desconhecido, até hoje o cara não apareceu. Isso vai fazer 30 anos, né? Deve estar se divertindo por lá. E ele me mostrou um discurso do fundador da seita, que se chamava David não sei do que, em que ele ensinava as pessoas que elas deviam fazer sexo grupal com as crianças a partir dos 4 meses de idade. O sujeito dizia isto. E o filme foi feito pela filha dele. A filha dele ficou horrorizada com o negócio, ela começou a denunciar o pai. Disse, olha, meu pai está biruta completamente, tem que dar um jeito nesse cara. Eu sei que nada aconteceu para ele, nunca foi preso nem nada. Mas quando nós vimos aqui aquele filme, o promotor, que não era nenhum menino e não era nenhuma mocinha sensível, o promotor vomitou. E, bom, isso foi nos anos 80. Hoje em dia, as pessoas já estão falando dessa coisa como se fosse uma coisa normal, você fazer isso nas escolas, para as criancinhas. Não estão falando, não estão fazendo isso? Não estão propondo aí já o sexo grupal para as criancinhas? Então, confirmando aquela observação do Emile Durkheim de que a capacidade que a sociedade tem de perceber anomalias é limitada. Quando a anomalia dura um certo tempo, você começa a achar que é normal. Tá certo? Então, só tem lá 5% de anomalia. O resto você vai aceitar tudo como normal. Então, isso também quer dizer, vamos dizer, que na própria história social, na história cultural, social e psicológica, você vê essas contradições surgindo o tempo todo. Não é isso? E aquilo que num dia lhe parece contraditório e espantoso, no dia seguinte lhe parece inteiramente lógico e normal. Ou seja, aí tem uma regra. Toda dupla de contrários se apoia em cima de uma outra dupla de contrários. Não existe dialética assim, tese, antítese e síntese. Tá certo? Onde você tem tese, antítese e síntese, você tem encaixado nela uma outra tese e antítese. Como, por exemplo, nesse caso, né, você vê a mudança, o contraste entre duas fases de desenvolvimento que parecem se opor uma à outra, se apoia em cima de uma outra contradição. Então, por assim dizer, você tem a contradição da mudança e você tem a contradição entre os seus conceitos respectivos, estáticos, por assim dizer, estático entre aspas. Então, uma dupla de contrários se apoia noutra dupla de contrários, e noutra. Então a pergunta é, como é que no meio desta barafunda nós conseguimos perceber alguma coisa? Bom, nós conseguimos perceber alguma coisa e ter algum conhecimento precisamente por causa deste encaixe entre as várias contradições, por causa desta dialética entre permanência e mudança. Esta dialética nos permite tomar consciência de que absolutamente nada no mundo é conhecido apenas por percepção sensível, sem o aporte de uma abstração intelectual, e vice-versa.